Olá, boa noite a todos. O meu nome é João Marques. Estamos aqui hoje com o Minuto de Saúde. Hoje com uma entrevista um bocadinho diferente. Vamos fazer uma entrevista a um médico fisiatra, especialista em Medicina Física e Reabilitação, portanto, o Dr. Luís Lima, a quem eu muito agradeço a presença dele cá hoje, esta noite, para falarmos um bocadinho sobre o que é a Medicina Física e Reabilitação, para falarmos também sobre a especialidade num todo, sobre o que é que trata, como trata, que pessoas é que trata, quais é que são as ligações com outras especialidades também. Antes de mais, vamos então dar-lhe então as boas noites. Doutor Luís Lima, muito boa noite. Ora, viva João, trata-me por Luís, pá. Não me trates por doutor Luís. Ok, combinado. Não faças isso. Okay. Estás bom? Olha, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui a discutir a medicina física e reabilitação, uma especialidade médica que muita gente desconhece. Mesmo os médicos desconhecem um pouco o que é que nós fazemos, por isso acho que é importante divulgar um bocadinho esta especialidade médica, que é uma pérola escondida da medicina. Ok, e a primeira questão era precisamente essa. Vamos tentar perceber um pouco de que forma, digamos assim, é que a medicina física e a reabilitação pode ajudar as pessoas. E, no fundo, antes disso tudo, o que é a medicina física e a reabilitação? Ou fisiatria? Há quem chame fisiatria, outras pessoas chamam medicina física e reabilitação. O que é que realmente isto é? Como é que funciona? Qual é que é o verdadeiro nome? Bem, então, medicina física e reabilitação é uma especialidade médica, ou seja, depois de fazer a formação médica, portanto, os 6 anos que agora é um mestrado integrado de medicina, há um ano comum, que é comum a todas as especialidades, e depois tem 5 anos de diferenciação, neste caso em medicina física e de reabilitação. Eu acho que a característica principal, ou pelo menos uma das principais desta especialidade, é que ela abrange muitas áreas da saúde e não se foca apenas num órgão ou num sistema do corpo, não é? Não se foca apenas no coração ou no músculo, no tendão, no pulmão. Ela abrange várias áreas e o internato, portanto, o período de formação nesta especialidade, mostra isso mesmo, em que durante a formação temos estágios em várias áreas da medicina, como por exemplo a medicina interna, a reumatologia, a ortopedia, a reabilitação respiratória, portanto a parte respiratória, a cardiologia também, ou a reabilitação cardíaca mais especificamente, a área dos pediátricos, portanto, das crianças. Portanto, é uma área que abrange conhecimento de várias especialidades médicas e agrega-os numa só especialidade, permitindo que o fisiatra tenha uma visão que nós podemos dizer quase mais holística, mais global sobre a pessoa, permitindo uma intervenção não dirigida apenas à doença, mas também às consequências que essa doença traz na pessoa, que pode trazer consequências, não apenas uma dor, mas traz consequências a nível profissional. Portanto, não consegue trabalhar porque tem este problema, então de que forma é que nós podemos ajudar? Por exemplo, através de produtos de apoio, chamados produtos de apoio, uma tala, uma ortótese, uma prótese, o impacto que tem a nível social, familiar, de que forma é que nós podemos ajudar. E nestas situações, principalmente a nível hospitalar, o médico fisiatra é especialmente treinado para ser o líder de equipas multidisciplinares e multiprofissionais. Portanto, multidisciplinares porque é o líder de equipas com várias especialidades médicas, portanto, coordena ali os tratamentos, o que é que deve ser feito, colhe opiniões junto de outras especialidades, e multidisciplinar porque coordena também membros de especialidades não médicas, por exemplo, a terapia ocupacional, a terapia da fala, especialidades não médicas, não são médicos, mas que estão envolvidos nos cuidados de saúde.
são vários, é a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a terapia da fala, principalmente esses. Portanto, é uma área muito geral. Muito vasta. Então, é assim uma área muito vasta que... Então, exato. O que faz com que seja um pouco difícil de perceber quando é que alguém tem que vir ter connosco, não é? Porque é tão geral. Exato. E era a próxima pergunta precisamente que eu tinha, que era quando é que eu sei que tenho que ir a um médico fisiatra? Quando é que sei que é essa especialidade que me vai ajudar? Por exemplo, tenho dores, até que ponto é que eu posso... Não percebo muito sobre saúde, não percebo muito, sei que tenho dores. Como é que eu sei qual é que é a forma de eu chegar a uma conclusão de que tenho que ir a um médico especialista em medicina física e reabilitação, médico fisiatra? Pronto. O médico fisiatra, falando um pouco em relação à dor e ao tratamento da dor, quer seja a dor aguda ou a dor crónica, tem uma vantagem em relação a outras especialidades, que é agrega o conhecimento de várias áreas. Portanto, tem conhecimento na área musculoesquelética, portanto, uma patologia, uma dor pode ser do músculo, pode ser do tendão, pode ser do nervo, pode ser uma parte mais psicológica, não é? Toda a dor tem uma vertente psicológica e o médico fisiatra está treinado e preparado para intervir, para diagnosticar e para tratar nos quadros de dor. A principal vantagem é que nós podemos ver o médico fisiatra como um especialista no tratamento, tudo que seja tratamento conservador da dor, principalmente de origem musculoesquelética. Nós podemos ter várias origens de dor, a dor oncológica, por exemplo, já existe exige um cuidado um pouco diferente, mas que o médico fisiatra também está preparado para abordar. A vantagem é que o fisiatra tem consigo várias ferramentas, ou todas as ferramentas não cirúrgicas para o tratamento da dor. Não todas, mas quase todas. Por exemplo, imaginemos uma patologia muito comum, a epicondilite, a dor no cotovelo. Se formos a um fisiatra, primeiro ele vai fazer o diagnóstico, às vezes não é assim tão linear como parece, pronto, a dor vem ali no epicôndilo, mas há coisas associadas, nomeadamente contraturas musculares, problemas posturais. O médico fisiatra, entre todas as especialidades, é o que tem a formação mais capaz para avaliar alterações posturais, portanto, é capaz de avaliar de que forma é que esta postura do ombro vai influenciar esta dor no cotovelo, portanto, e pode direcionar exercícios ou tratamentos de reabilitação, que podem incluir fisioterapia ou não, para corrigir essa alteração postural. Portanto, é uma arma terapêutica, tem várias ferramentas de tratamento, que cada vez mais os fisiatras estão a ser cada vez mais experientes nisso, nomeadamente na ecografia, quer seja para diagnóstico, quer seja para intervenção, para tratamento. Portanto, a ecografia de apoio a uma infiltração, em que com um ecógrafo vemos exatamente onde vamos pôr a agulha e podemos escolher vários tipos de produtos. Ou seja, na consulta podemos fazer a ecografia, fazemos o diagnóstico e depois uma intervenção com o ecógrafo. As ondas de choque, a mesoterapia, há aqui muitos palavrões médicos relativos a tratamentos que nós fazemos. Portanto, há várias ferramentas terapêuticas que nós temos à nossa disposição para tratar os quadros de dor aguda ou crónica. E para mim essa é a principal vantagem. Nós temos praticamente todas as armas disponíveis para o tratamento não cirúrgico de dor, que na maioria dos casos, 90% ou mais, eu estou a dizer um número à sorte, mas é um número alto, na maioria dos casos não exige um tratamento cirúrgico. Uma dor crónica, na maioria dos casos não. Claro que muitas sim, mas geralmente a primeira abordagem é conservadora. Naturalmente que sim, e convém que seja conservadora, não é? Não.
qualquer das formas, há sempre também uma confusão grande de que quando é que eu devo consultar um médico especialista em medicina física e reabilitação ou quando é que eu devo ir a um fisioterapeuta, só e apenas. Se calhar poderá ser benéfico, muitas das vezes, ou algumas vezes, ir antes a um médico de medicina física e reabilitação. Até qual é que é esta linha em que podemos ir ao médico e muitas das dores que temos para, de alguma forma, não termos uma dor que se arraste para sempre e andamos a tentar amenizar com massagens e com outros tratamentos, mas de alguma forma irmos à raiz do problema e resolvermos muito mais facilmente as coisas logo de início indo a um médico especialista. Até que ponto é que aí podemos julgar um bocadinho qual é que é o limite? Isto é, quando está a doer muito deve ir ao médico, quando não está a doer muito se calhar uma massagem resolve, ou se calhar uma terapia também, com calor, resolve. Até qual é que é esta fronteira entre estes dois mundos? Bem, assim, a primeira coisa é que o fisiatra é um médico. E o que eu digo sempre é que quem faz o diagnóstico é o médico. Porque o médico é que tem formação, tem um conhecimento geral de todas as doenças, de todo o sistema. Não quer dizer que as saiba todas, por isso é que existem diferentes especialidades médicas. Quando tem dúvidas, referencia para alguém mais especializado que ele em determinada área, mas pelo menos já teve contacto com todas as patologias durante a sua formação, durante os 6 anos do curso e depois durante os 6 anos, 5, 6 anos de formação especializada. Portanto, tem uma visão muito abrangente das patologias e das doenças, em que, se uma pessoa não sabe que existe determinada doença, nunca a vai diagnosticar. E esse é o risco de ir pedir um diagnóstico a alguém que não é médico. Claro que, falando especificamente da fisioterapia, é uma área em grande desenvolvimento, de grande crescimento, que eu reconheço que tem vindo a crescer muito em Portugal e tem muita qualidade. No entanto, é uma área em que tem a sua área de intervenção, mas o diagnóstico é médico. Não há autodiagnóstico, não é? Não há o diagnóstico do fisioterapeuta, o diagnóstico da terapia da fala. Há uma complementaridade, digamos, de avaliação. Mas o diagnóstico da doença, da patologia, é um diagnóstico médico. Não quer dizer que que outras áreas que não médico não saibam fazer, mas o médico tem formação específica para isso, além de que o médico tem conhecimento de todas as áreas de intervenção terapêutica. Portanto, domina a farmacologia e a prescrição de fármacos, ou seja, sabe quando é que o melhor para esta pessoa é um calor, ou é um fármaco específico, ou é uma cirurgia. Portanto, aqui especificamente falando de fisiatria, o fisiatra sabe então reconhecer a doença e reconhecer qual é que é o melhor tratamento, que pode nem sequer ser conservador. Ele pode referenciar, por exemplo, para a cirurgia, ou pode referenciar para uma área mais específica, por exemplo, a reumatologia, no caso das doenças autoimunes. Portanto, o facto de ter um conhecimento mais abrangente permite-lhe fazer isso. Será a pessoa ideal. Agora, eu aceito que alguém que tenha uma dor possa ir ao fisioterapeuta ou vá fazer um tratamento. Diretamente. Porque muitas das vezes também vão ao médico de medicina física e reabilitação e depois tem a terapêutica com o fisioterapeuta, não é? Uma coisa não nega a partida à outra. Não, de forma alguma. Complementar. É um trabalho complementar. Um bom fisiatra e um bom fisioterapeuta, a trabalhar em conjunto, fazem uma equipa muito forte. E isto é um trabalho de equipa. O fisioterapeuta e o fisiatra, portanto,
beneficiam muito em trabalhar em conjunto. Isso aí eu não tenho dúvidas. Ok, falaste aqui da ligação com as outras especialidades e falaste da reumatologia, mas também existem outras especialidades que a medicina física e a reabilitação está bastante ligada, existe uma panóplia delas e podemos falar desde logo da pneumologia, por exemplo, também da ortopedia, porque é normal, muitas das vezes as pessoas confundem e vão ao ortopedista, muitas das vezes, se calhar, em vez de ir ao médico de medicina física e reabilitação, ou quem sabe até a questão da recuperação de um problema qualquer respiratório também, às vezes podem ir a um pneumologista que indo diretamente a um profissional, a um médico de medicina física e reabilitação, consegue muito mais facilmente, se calhar, dar-lhe uma medicação. Como também, muitas das vezes, também indo a esses, não vão diretamente, mas depois são referenciados para um profissional de medicina física e reabilitação. Eu pergunto sobre esta relação com as especialidades. Em que é que mais especialidades é que a medicina física e a reabilitação toca? Em quais é que há uma confusão assim? Pode haver uma maior confusão em relação aos tratamentos, em relação aos diagnósticos? Eu diria talvez estas, mas tens mais experiência do que eu, certamente. Sim. Mas então, bem, é assim. A especialidade de MFR aborda várias áreas. E, por exemplo, se for num hospital, trabalha muito com os pós-operatórios, na reabilitação pós-operatória, que pode ser ortopédica ou não, pode ser do foro cardíaco, reabilitação cardíaca, reabilitação de foro respiratório, como estavas a dizer bem, quer tenha sido operado ou não. Por exemplo, depois a cardiologia é uma área em que trabalhamos muitas vezes em conjunto, nomeadamente na área de reabilitação cardíaca. Por exemplo, o doente que tem um infarto, está provado que portanto, um infarto cardíaco, um infarto do miocárdio, está provado que se ele iniciar a chamada reabilitação cardíaca de forma precoce, rapidamente, logo nos primeiros dias, tem uma recuperação mais rápida, ou seja, consegue voltar a fazer o seu dia-a-dia de forma normal mais rapidamente, reduz o risco de ter um novo infarto, e isso exige coordenação entre o médico fisiatra, o cardiologista e outras especialidades envolvidas, mas principalmente estes dois. No fundo, o que é que nós fazemos? Nós coordenamos o exercício, dizemos o que é que ele pode fazer de acordo com os limites do esforço, da frequência cardíaca, por exemplo. Isso falando especificamente da cardiologia. Na reabilitação respiratória, temos programas de reabilitação respiratória, por exemplo, para a doença pulmonar obstrutiva crónica, o DPOC, muito associado aos fumadores, não precisa de ser fumador, em que coordenamos mais uma vez o que é o exercício, o reforço muscular, tudo controlado através da frequência cardíaca, da saturação de oxigênio periférico, ou seja, vemos se o sangue está com pouco oxigênio, então temos que diminuir um bocadinho a velocidade que ele está a fazer a bicicleta ou a passadeira, tudo controlado, e isto permite um melhor controle da doença. O que é o melhor controle? Menos internamentos, menos medicação, mais capacidade para fazer as suas atividades diárias, quer seja conseguir subir um lance de escadas, conseguir ir às compras, caminhar, às vezes até mesmo conseguir vestir-se, que a falta de ar é tão grande que gestos simples eles não conseguem fazer. E a reabilitação é mesmo isto, é a integração do indivíduo, a reintegração na sua vida, o permitir que ele volte a fazer as suas coisas, quer a nível social, quer a nível profissional, e nós ajudamos a realizar isso através podemos ter uma intervenção farmacológica nessas áreas de cardiologia e pneumologia, muitas vezes em coordenação
com o médico cardiologista, não é? Que ele é o maior especialista em coração, é o médico cardiologista, em coordenação com ele, em coordenação com o pneumologista e intervindo a nível do exercício, do reforço muscular, de produtos que o possam auxiliar no dia a dia, ferramentas simples, de forma a ele conseguir calçar uma meia, por exemplo, são os chamados produtos de apoio. Tem uma área muito vasta. Ok, então podemos dizer assim, eu estive aqui a fazer as minhas pequenas notas, que a medicina física e a reabilitação tem assim alguns objetivos. Em primeiro lugar, diminuição da dor. Certo. Eu acho que isso é um grande objetivo da medicina física e reabilitação. Sim, assim sim. Como também a capacidade, a melhoria da capacidade da marcha, o movimento, também acho que poderá ser, seja da marcha, do movimento, corrida também, e no caso dos atletas também é muito importante, não só a melhoria dessa capacidade, como também a excelência nessa capacidade. E também, assim como também, não apenas só do movimento e do movimento da própria pessoa, pode ser movimento do próprio corpo, ou da função respiratória também, inclusivamente da função respiratória. E Sim. Para além dessas melhorias todas, também uma recuperação da força muscular, que também está associada também a esta vossa especialidade, digamos assim. Sim. Então é sempre com uma equipa altamente qualificada, que normalmente chega a um fisiatra que faz um diagnóstico, que dá uma terapêutica, que é feita em conjunto também com outros profissionais, nomeadamente os fisioterapeutas, e que pode ser feita uma reabilitação em vários sentidos e de várias formas, e inclusivamente até em água. Sim, sim. A hidroterapia é uma das modalidades terapêuticas que nós utilizamos com frequência. Tem várias vantagens. Agora, realmente a principal vantagem, falando da dor e da função, uma pessoa que tem dor, muitas vezes tem perda de função, né? Porque dói a fazer alguma coisa, não a vai conseguir fazer. A vantagem do médico fisiatra nesse ponto é que permite uma abordagem um bocadinho mais global, não identifica apenas, ok, o seu problema é ter um tendão inflamado, portanto é uma tendinite, mas identifica qual foi a causa dessa tendinite. É uma postura má, como aquele exemplo que eu dei do ombro muito para a frente, é a carga no trabalho, são os gestos repetitivos, ou seja, permite identificar a causa, não apenas a origem da dor, mas o que causou a dor, permitindo assim um tratamento mais completo, porque uma coisa é nós atirarmos água para um fogo, mas está sempre lá alguém a atirar achas e não tiramos a pessoa que está a tirar as achas lá para dentro, quer dizer, nós vamos apagar ali o fogo, mas eventualmente ele vai voltar outra vez. Temos que remover a causa. E essa, para mim, é a principal vantagem do médico fisiatra no tratamento da dor. Além de ter disponível, utilizar a maioria de todas as ferramentas que existem para o tratamento da dor. Quer seja farmacológico, quer seja uma infiltração, uma técnica invasiva guiada por ecografia, onda de choque, a mesoterapia, agulhas de acupuntura, a prescrição de exercício e a coordenação dos tratamentos, trabalho em equipa, principalmente com o fisioterapeuta, que é uma mais-valia, sem dúvida nenhuma. Esse trabalho. Já agora, por curiosidade, esta recuperação em água, que é feita também por várias equipas desportivas, quando tem lesões e coisas do género, é realmente mais efetiva do que a recuperação utilizando os meios mais clássicos, digamos assim? É apenas complementar? Isto é apenas por curiosidade. A recuperação em água? A recuperação em água
Portanto, tem várias vantagens. Pode ser complementar ou não. Eu pessoalmente geralmente uso como tratamento complementar e pode ter vários objetivos. Por exemplo, eu posso usar a água como um meio de transmissão de frio, de gelo, em que usa água fria para acelerar a recuperação de fadiga nos atletas, ou podemos usar apenas como uma modalidade de frio para acalmar uma articulação que está inflamada, que está quente. Podemos usar a água nem quente nem fria apenas pelas suas propriedades de sustentação, de eliminar a gravidade, digamos assim. Ou seja, uma pessoa que não consegue ainda bem caminhar porque tem, por exemplo, uma prótese da anca, uma prótese do joelho, mas que já está encerrada, portanto a cicatriz já fechou, não consegue fazer muitos exercícios. Se eu a puser dentro da água, vai conseguir mexer-se um bocadinho melhor. A água tem um próprio efeito relaxante, tira a gravidade, portanto vai conseguir movimentar melhor o joelho, a anca, porque a água vai permitir isso. E logo vai permitir uma reabilitação mais rápida, uma recuperação mais rápida. Claro que podemos usar também a água como com as propriedades minerais e térmicas, como na climatologia e hidrologia, portanto as águas termais, que também têm esse propósito. Portanto, podemos usar a água de várias formas e é uma vantagem. E mais uma vez, o fisiatra tem formação específica no uso de que forma podemos usar as propriedades físicas da água para o benefício do doente, para a reabilitação. Então, é uma área de especial intervenção na fisiatria. Exato. Então, aquelas termas que nós estamos habituados a ver por aí fora e que fazem muito bem e que agora chamam-se spas, muito engraçado, que é Sanum per Aqua, que é curado pela água. Então, tem um fundo de verdade e, no fundo, eles também podem reabilitar alguns problemas que nós possamos ter de foro musculoesquelético, digamos assim. Sim, tu podes usar a água como portanto, as propriedades físicas da água para a teu favor na reabilitação, claro, e as propriedades minerais. Portanto, isso aí falando das águas termais, que têm alguns benefícios, embora a evidência não seja muito forte, mas tem, eu diria que tem alguns benefícios na reabilitação. É apenas mais um dos meios para atingir a finalidade da recuperação. Falamos da eletroterapia, da termoterapia, da pressoterapia, e pressoterapia penso também são utilizados nas termas e também fazem massagens e coisas desse género. Não sei até que ponto é que serão isto, medicina baseada na evidência, não sei até que ponto qual é que é a evidência dessa pressoterapia, mas também se faz pressoterapia de outras formas, com os fisioterapeutas e em gabinete, digamos assim, em ginásio. Como também alguns exercícios são feitos com monitorização em ginásio, a hidroterapia, e também aqui também está muito ligado também à termoterapia, e também existem vários tipos de exercícios que muitas das vezes até podemos fazer sozinhos e que estamos a fortalecer depois a musculatura e prevenir que depois que tenhamos, porque também falamos aqui muito de prevenção, como podemos prevenir não ficarmos todos partidos frequentemente e termos que ir constantemente, claro que isto aqui é para tirar o negócio agora dos médicos fisiatras, mas o que é que podemos fazer? Qual é que é a melhor dica que podes dar acerca disso? Portanto, queres saber o que é que nós podemos fazer para impedir que fiquemos todos partidos? Exatamente. Isso é o atleta, não é? Estás a dizer o atleta ou alguém que faz exercício e que quer evitar uma lesão, ou mesmo alguém que não faz exercício e tem uma dor de costas.
Portanto, é isso. Pode tentar os dois cenários. Os dois cenários. Então, pronto, é assim, uma das coisas reconhecidas, falando da lombalgia, o que é uma lombalgia? Primeiro, lombalgia não é um diagnóstico. Lombalgia é o mesmo que dizer dor de costas. Portanto, se alguém vai ao médico a dizer que tem uma dor de costas e o médico lhe diz que é uma lombalgia, pronto, isso o doente já sabia. Então é importante perceber um bocadinho isso. E aqui o fisiatra tem um especial cuidado no diagnóstico, porque mais uma vez tem mais ferramentas diagnósticas, digamos assim, para perceber de onde é que vem aquela lombalgia, através da palpação, dos testes musculoesqueléticos, os exames complementares de diagnóstico, claro. Mas falando então nessa lombalgia, para não me perder. Por exemplo, o indivíduo sedentário não faz muito exercício e fica todo partido, como tu dizes. Portanto, é essa dor de costas. Vamos imaginar que é uma dor de costas. Qual é que é a melhor prevenção para a dor de costas? É assim, há um medicamento muito bom que toda a gente fala para essa prevenção de dor de costas. Infelizmente, a indústria farmacêutica não o apoia muito, porque esse medicamento não dá muito dinheiro. Chama-se exercício. E o exercício físico devemos encará-lo quase como um comprimido, pelos benefícios que tem. Tem mais benefícios a nível cardíaco do que muitos medicamentos usados na prevenção de doenças cardíacas, por exemplo. Porque baixa o colesterol, baixa a tensão arterial, torna-nos mais bem dispostos e por isso reduz o stress, reduz a ansiedade, liberta os chamados os analgésicos naturais do corpo, opioides endógenos que nos tiram as dores, ajuda-nos assim a dormir. Portanto, o exercício é o melhor tratamento para nos prevenir, para impedir que nós fiquemos todos partidos, digamos assim. Isto não sedentário, não é? Portanto, o meu conselho é façam exercício, não compliquem muito, façam aquilo que gostam e que podem fazer. Se tiverem dúvidas, aconselhem. Se geralmente o médico com um contacto mais fácil é o médico de família, que é um bom primeiro contacto para quem é sedentário e quer começar a fazer exercício, pode obter conselhos a partir dele. Se quiserem um conselho mais dirigido sobre que exercícios fazer, como quais as limitações, que exercícios são mais adequados à sua patologia, à sua doença do joelho, à sua artrose, aí o médico fisiatra tem essa mais-valia, que permite avaliar, adequar um pouco os exercícios que ele pode fazer e os que ele não pode, quando há condição da pessoa. Portanto, se ela tem uma doença cardíaca, se ela tem uma doença do joelho, uma artrose do joelho, o fisiatra dá conselhos nesse sentido também, por exemplo, puxando aqui um bocadinho mais a conversa ao fisiatra. Queres que fale também da parte do atleta? Sabes que essa parte aí arriscas-te que eu fico uma hora a falar. Que é uma área que eu... Para quem nos está a acompanhar também, o Luís Lima é especialista também não só em medicina física e reabilitação, como também em medicina desportiva e acompanha vários atletas de perto, nomeadamente na seleção nacional de futebol de praia, neste caso, e neste momento. Já foi outras coisas, mas neste momento futebol de praia. Que é, digamos assim, o médico da seleção. E é engraçado, esta parte da medicina desportiva também é fantástico, porque um desportista tem que recuperar e ficar ao mais alto nível e rapidamente e o melhor possível, não é? 1%, como se costuma dizer, 1% de problema que ele ainda tenha vai ser logo significativo e pode ficar no banco. Sim. E pode ser a diferença entre ficar em primeiro ou em terceiro, se for um desporto individual. Aí na medicina, na prevenção de lesões em atletas, quer seja amador, quer seja de alta competição, o primeiro, essa prevenção vai ser diferente de acordo com o desporto. É preciso perceber quais são as lesões mais comuns, quais são aquelas que causam maior impacto
e depois perceber o que é que aumenta o risco para essas lesões. Portanto, isso aí, em relação aos atletas, vai variar muito de acordo com o desporto. Portanto, aquilo que se deve fazer para prevenir. No geral, a prevenção nos atletas, quer seja amador, passa sempre por um bom reforço muscular, sendo que os músculos a reforçar vão variando de acordo com o desporto, uns mais importantes, outros menos importantes. Um bom equilíbrio muscular, às vezes um atleta pode ter muita força, mas tem um desequilíbrio de força, ou seja, tem um músculo que puxa mais para um lado do que para o outro, e isso predispõe a lesões, a problemas. Depois a gestão de cargas de treino, não é? Eu sei que se eu aumentar muito a minha velocidade de corrida, o número de horas de corrida de uma semana para a outra, o número de quilómetros, eu estou habituado a correr 20, e corro 20 dia sim, dia não, e na semana seguinte vou correr 40 quilómetros, dia sim, dia não, ou seja, vou duplicar o volume de treino, eu vou aumentar muito o meu risco de ter uma lesão sem aumentar muito a minha performance. Ou seja, há aqui um desequilíbrio. Portanto, há várias intervenções a nível da prevenção de lesão. Falando só um bocadinho de futebol, por exemplo, o FIFA 11 Plus é um conjunto de exercícios feitos para o aquecimento, no aquecimento do futebol, que está comprovado que previne lesões. Previne entorses, previne rupturas musculares, e aquilo são 15 minutos, mais ou menos, um bocadinho mais do que isso, que deve ser feito em todos os aquecimentos. Portanto, são os programas de aquecimento. No futebol, a prevenção de lesões está muito bem estudada. E nos desportos de lançamento também, para lesões no ombro. E as pessoas, muitas vezes, no que eu vejo, os treinadores esquecem-se de incluir essas ferramentas que são baseadas na evidência. Muitas vezes, equipas de alto nível não fazem um bom trabalho de prevenção de lesão. Claro que depois há ferramentas de avaliação muito específicas para avaliar o risco de lesão. Podemos usar os isocinéticos, são umas máquinas que medem os tais desequilíbrios musculares que eu falei e permite identificá-los e depois corrigi-los posteriormente. Portanto, os atletas varia com o desporto. Essa é a chave. E agora voltando para as pessoas que fazem desporto de uma forma assim menos profissional, digamos. Como é que... Levantamento do copo. Como é que o facto de correr pode ser, digamos assim, benéfico, ou apenas isto agora é uma moda muito grande com pessoas a correr? Nós vamos a qualquer lado e encontramos uma série de gente apenas a correr. É ótimo. E digo apenas, poderia ser correr e fazer mais qualquer coisa, podia ser... para mim faz-me um bocadinho de confusão e parece ser só desporto, dar só desporto às pernas e queimar calorias. Agora, nós não trabalhamos outros músculos, não trabalhamos outras coisas. Até que ponto é que é assim tão importante nós ficarmos magrinhos só e apenas a correr? Bem, é assim, aqui o importante do exercício, quer seja corrida ou outro tipo de exercício, mas falando agora especificamente da corrida, o importante não é bem ficarmos magrinhos. Quer dizer, um magrinho que não faz exercício nenhum tem maior risco do que um gordinho que faça muito exercício. Aqui o exercício é a chave. Claro que ser gordinho, dependendo do tipo da gordura que temos, nomeadamente intra-abdominal ou extra-abdominal, terá maior risco cardíaco. Não é? A obesidade está associada a isso. A corrida ou outro exercício, claro que a corrida, principalmente a corrida de longa distância, então é um exercício de predomínio, nós chamamos aeróbio, de stress, causa algum stress cardíaco e dessa forma condiciona o coração, torna o nosso coração mais forte.
e vai tornar também os músculos mais fortes. Claro que vai trabalhar mais as pernas, não trabalha tanto os braços, mas em termos de saúde geral, não está comprovado que se eu for correr ou se eu for fazer remo, por exemplo, em que uso mais os braços no remo, embora tenha as pernas, em termos de benefícios para a saúde, é idêntico. E nós aqui estamos a falar de benefícios para a saúde, não é ter mais músculo aqui ou mais músculo acolá. Uma coisa interessante em relação ao exercício, que nós podemos considerá-lo como o melhor medicamento, ou um fantástico medicamento para a prevenção de doenças, é que está provado que quem faz exercício regularmente, mesmo que comece tarde, depois dos 40, 50 anos, e nunca fez exercício antes, é sempre uma boa altura começar a fazer exercício. Está provado que não só vive mais tempo, tem maior esperança de vida, como também, nos últimos anos de vida, tem melhor qualidade de vida. Isto é o quê? Nos 80, eventualmente 90, em vez de estar a ir ao hospital de 6 em 6 meses com uma pneumonia, de estar internado, vai ficar em casa, vai passear, vai ter melhor capacidade física para fazer essas coisas. Vai ter menor risco de doenças, menor incapacidade a longo prazo e principalmente nos últimos anos de vida. Portanto, isso é um investimento a longo prazo. Temos que pensar no exercício dessa forma também. Agudo e a longo prazo. Exatamente. Portanto, podemos começar a correr. É um ótimo exercício. E já agora, qual é que é a tua opinião acerca daqueles exercícios ou daqueles, digamos, desportos que são mais técnicos, não de corrida, mas falarmos, por exemplo, de yoga ou falamos, por exemplo, de pilates, até que ponto é que poderão ser uma mais-valia para não só prevenir lesões, como para nos mantermos mais flexíveis, mais saudáveis, claro, a curto, médio e longo prazo não há distinções, mas até que ponto é que esses esportes assim um bocadinho diferentes podem ser importantes? Bem, uma coisa eu digo sempre, muitas vezes as pessoas perguntam-me, então, que exercício é que eu devo fazer? Uma pessoa sedentária que não faz exercício nenhum, eu aconselho a fazer exercício e pergunto-me, então que exercício é que eu devo fazer? A minha resposta é sempre a mesma. Estou sempre a mesma resposta. É aquele que gosta de fazer e que consiga fazer. Se eu for dizer à pessoa, olha, o senhor tem uma dor de costas, tem é que fazer yoga ou tem que ir nadar. Mas ele não tem uma piscina perto e não tem aulas de yoga perto, ou nem sequer sabe nadar, nem sequer gosta de yoga, eu não lhe vou aconselhar isso, não tem interesse. Portanto, o mais fácil é, o que é que o senhor gosta de fazer? Portanto, eu retribuo com a resposta, a minha resposta é uma pergunta, que exercício gosta de fazer? E dentro do exercício que ele gostar, eu digo, olha, então aqui há isto não pode e isto pode fazer. Portanto, dou algumas limitações dentro do exercício, se as tiver, pode nem ter limitação nenhuma, mas dou essa indicação. Em relação ao yoga e ao pilates, estão mais dirigidos para um componente do muscular, de força-resistência, de equilíbrio muscular, além de outros benefícios, do próprio ambiente de aula e de grupo que se faz com música, de relaxamento, traz outros benefícios. Portanto, é um pouco diferente aí da corrida, mas para mim é exercício, tal como é corrida, tal como é o paddle, tal como é o ping-pong. Portanto, o que importa é que a pessoa faça uma coisa que goste. O próprio facto de a estar a fazer em grupo também traz benefícios, isso está demonstrado, idealmente em grupo, além de ter alguém que puxe por eles, em que ele vai fazer mais exercício, vai mais vezes, com maior frequência, tem esse benefício da socialização, que também é benéfico, principalmente em quadros de dor crónica, isso é essencial. Essa é a vantagem do exercício. Pode ter uma entorse de vez em quando, mas cá estamos nós aqui depois para tratar, mas a entorse é um efeito indesejado, mas digamos que na bula do medicamento, na bula do exercício, estaria lá entorses e do joelho e do tornozelo, mas os benefícios claramente que superam estas pequenas lesões.
Já agora também continuamos nesta senda das lesões e também desportivas, e quando se fala de desportivas, falamos sobre as desportivas que são feitas em ambiente mais competitivo, e também desportivas quando está uma pessoa que vai até ao ginásio e que quer fazer o seu desporto de uma forma mais tranquila. Falamos também de complementos, falamos também de alimentação. Até que ponto é que a alimentação pode ser inibidora de lesões esportivas, pode ser inibidora também de entorses e no fundo ser aqui uma chave bastante importante para o sucesso de alguém que quer se manter saudável e que, ao tentar manter saudável, muitas das vezes acaba por ficar pior do que o que estava anteriormente, teve uma lesão e vai ficar condicionado durante alguns meses. É assim, a nutrição, nós não acho que a nutrição seja uma ferramenta, principalmente no desporto, sem ser em alta competição, que não é pela nutrição que vamos prevenir lesões. Agora, é um complemento ao bom rendimento desportivo e à otimização dos resultados do exercício, não é? Porque imaginemos que eu quero ganhar força, tenho que ganhar músculo, sei que se comer mais proteína pode vir proteína de soro de leite, proteína animal, principalmente, eu vou mais rapidamente ganhar músculo e ganhar força. Posso usar outros suplementos ou não. Portanto, aí é um complemento ao exercício que otimiza os resultados do exercício. Isto sem falar dos efeitos benéficos que é para a saúde ter uma chamada alimentação mediterrânica, não é? Pobre em gorduras, rica em fibras, rica em peixe, em vegetais com efeitos antioxidantes, como os brócolos, todos esses vegetais verdes. Portanto, a nutrição é extremamente importante. Não acho que não é o essencial para a prevenção da lesão, mas a um nível de saúde é essencial. Isso aí é claro. Uma boa nutrição, portanto, uma alimentação equilibrada, baseada na roda de alimentos mediterrânea, como se diz agora, juntamente com o exercício, aumenta a esperança média de vida e a qualidade de vida. Então, e agora a roda dos alimentos também levou uma alteração bastante engraçada nos últimos anos, que sim, é na parte, digamos, no meio da roda, agora passou a ser água. Exatamente. É verdade. É que esta alteração também poderá ser importante para os esportistas e para cima de tudo, para todos nós que praticamos alguma coisita de vez em quando, até que ponto é que estarmos bem hidratados também poderá ser essencial para prevenirmos lesões. Pronto, a hidratação, no futebol, por exemplo, num jogo de 90 minutos, não é muito difícil um atleta perder 1,5 kg, 2 kg de água. E se nós vamos perder essa água toda, vamos ficar desidratados, naturalmente. E isso vai não só diminuir a nossa capacidade de corrermos e saltarmos e fazermos aquele remate potente, portanto, diminui a performance, mas também diminui a nossa capacidade de raciocínio, capacidade cognitiva, portanto, de tomada de decisão, diminui o nosso equilíbrio, afeta-nos o equilíbrio, ficamos mais cansados, portanto, uma fadiga mais precoce, e a fadiga mais precoce vai aumentar o risco de lesão. Portanto, se eu estou mais cansado, vou correr o risco de torcer o joelho mais facilmente. Portanto, aí, nesse ponto aí tu tens muita razão, podemos ver a correta hidratação como uma forma de prevenção de lesões. E é importante, realmente, a água é essencial. Isso é reconhecido. E é interessante ver, antes a roda dos alimentos era uma pirâmide, não é? Agora é um ciclo também. Já há uns anos. Porque todos os alimentos, na dose equilibrada, são importantes. Portanto, as batatinhas também são importantes
como a carne e o peixe e os vegetais, mas todos têm uma dose que deve ser equilibrada, não é? Daí que passou de uma pirâmide para uma roda. A diversidade é acima de tudo, não é? Exatamente. Diversificar todos os alimentos e, claro, evitar sempre aqueles mais complicados. Ora bem, ficamos aqui a perceber uma coisa muito importante, que na medicina física e reabilitação não tratamos apenas só lesões, mas também, de alguma forma, também podemos pensar sobre como antever essas lesões, que é uma especialidade que está um bocadinho ligada à medicina desportiva, mas não é medicina desportiva. No fundo, há uma ligação entre as duas e tu sendo a melhor pessoa para o fazer, fazes esta ligação entre estas duas especialidades. Mas a parte mais engraçada é que não é aquilo que nós imaginamos, que é aquelas pessoas que não conseguem caminhar, vamos lá pô-los tentar caminhar. É uma especialidade bastante complexa e completa as duas coisas, quer a nível de complexidade, porque toca em muitos assuntos diferentes, e vamos desde a reabilitação respiratória, com terapia da fala, vamos até à locomotora, com a fisioterapia, vamos também, porque não, às termas e fazer tratamentos com água quente, com a pressoterapia. Existem uma panóplia de situações em que poderemos utilizar depois várias soluções para resolver os nossos problemas. Portanto, isto aqui, para mim, também tem sido um pouco um desvendar bastante interessante do que é a medicina física e a reabilitação, porque apesar de saber minimamente o que é, esta conversa realmente é enriquecedora acerca disso. E claro, qual é que é a vertente de prevenção de lesões, qual é que é a vertente também de até toca isto quando vai ligando aqui mais à medicina desportiva, toca também na nutrição, nos complementos, nos horários dos atletas, num sem número de coisas, que tudo isso é rendimento esportivo, tudo isso é importante. Como se calhar até o próprio calçado, o calçado dos atletas, o calçado mesmo até nível não profissional, é uma coisa bastante importante e que as pessoas normalmente não pensam muito acerca disso. Sim, um fisiatra é capaz de avaliar de que forma é que aquele calçado que a pessoa usa influencia, por exemplo, uma dor de costas. E qual o calçado mais adequado, por exemplo. Consegue avaliar isso e definir se precisa de uma palmilha ou de outro tipo de uma correção de postura, um exercício dirigido àquele problema de forma a corrigir o problema no pé que vai melhorar a dor de costas, por exemplo. Isso é bastante importante, porque muitas pessoas pensam numa solução deste género e não sabem a quem recorrer. E muitas das vezes ficam perdidas, pensam que não é possível encontrar uma solução destas, e claro, também podem ter ligação aos podologistas, que também é uma área bastante interessante e que ajudam as pessoas também, porque o peso do corpo é muito sobre os pés. É o mais diferenciado nessa área, né? Da área do calçado e da palmilha ele próprio pode fazer a palmilha e decidir qual a melhor palmilha, claro que sim. Então também fazem esta ligação também com os podologistas, e muitas das vezes a pessoa pode ir ao podologista e depois logo a seguir também à medicina física e a reabilitação para continuar o seu tratamento e o seu processo de... A vantagem da medicina física e reabilitação é que vê a pessoa de uma forma global, quer dizer, não é apenas o pé, não é? O podologista vai ver o pé, pode ver também a postura, que pode avaliar também a postura, mas o médico fisiatra avalia o pé, vê de que forma aquela palmilha vai influenciar as outras partes do corpo e avalia as outras patologias associadas, a dor no joelho, de que forma é que influencia, a dor no joelho, a dor na anca, a postura do doente, outras doenças que ele tenha, problemas de saúde, de que forma é que aquela doença respiratória lhe condiciona a vida e interfere na sua doença, na sua dor, por exemplo. Portanto, permite uma avaliação global.
e não apenas muito focada numa zona específica, é mais global. Acho que essa é a chave, que é a fisiatria, é transversal a várias especialidades médicas, portanto, agrega conhecimento de muitas especialidades médicas, e usa isso para diagnosticar e para tratar, sendo que pode usar os seus próprios recursos, quer seja através de todos esses agentes físicos que tu disseste. Podemos usar a água, podemos usar o calor, eletroterapia, pressoterapia, ondas curtas, outro tipo de eletroterapia, laser, ondas de choque. Portanto, há muitos agentes físicos que o fisiatra domina e pode usar a seu favor. O exercício, a prescrição de exercício, tratamento de reabilitação, trabalhando juntamente com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o terapeuta da fala, isto já falando fora da patologia musculoesquelética, mas às vezes até em patologia musculoesquelética, disfunções da ATM, por exemplo, da temporomandibular. Portanto, permite uma abordagem muito global, muitas vezes podendo enviar a médicos especializados em determinada área, ou podemos enviar para o cirurgião quando achamos um problema cirúrgico, tem que ser avaliado por ele, o ortopedista, o reumatologista, o cardiologista, o pneumologista, a medicina interna, a pediatria. Trabalhamos de uma forma muito próxima com várias especialidades. E temos é uma especialidade tão global que, às vezes, as pessoas não sabem bem quando se devem dirigir a nós. Os próprios colegas muitas vezes não sabem. E muito menos as pessoas. Muita gente desconhece por completo o que é o fisiatra, o médico fisiatra e para que é que serve. E frequentemente eu vejo que geralmente vão para a consulta de MFR, de Medicina Física e de Reabilitação, apenas como um intermediário da fisioterapia, para um prescritor de fisioterapia, que não é. Primeiro, não é essa. O médico fisiatra trabalha em equipa com o fisioterapeuta e cada um tem a sua área de intervenção. Mas o médico fisiatra é muito mais do que um prescritor de tratamento, né? Faz o diagnóstico, percebe qual é o problema e a principal vantagem é essa, que eu já disse antes, que é de que forma é que uma alteração num ombro pode dar aquela epicondilite no cotovelo, por exemplo. A fisiatra tem a formação dele, por ser mais global, permite fazer atribuir uma causa àquela dor. Ou seja, a dor tem origem no cotovelo, mas a causa daquele problema que lhe dá a dor, na verdade, pode não ser no cotovelo, pode ser no ombro. Então, estou a usar muito esse exemplo, mas existem muitos mais. Ok. Já agora, Luís Lima, uma perguntazita. Existem os aparelhos de eletroestimulação para ter em casa? Isso é interessante para se ter quando temos uma dor de costas, uma dor de qualquer coisa, ou não vai ter evidência nenhuma porque são muito menos eficazes do que os aparelhos que são utilizados nas terapias de fisiatria e de fisioterapia, portanto não compensa ter em casa. É sim. Os aparelhos que nós podemos comprar, por exemplo, temos aparelhos muito simples, muito baratos, 30, 40, 50 euros, de eletroterapia, que no fundo fazem uma corrente elétrica que atravessa de um polo para o outro, ou seja, colam-se duas coisinhas e a corrente vai de um lado para o outro. Isto funciona no tratamento da dor. E podemos ter isso em casa. E é importante saber usar e quais as contraindicações. E o melhor é aconselhar-se antes de utilizar. Mas é uma ferramenta que nós usamos muito e que a pessoa pode perfeitamente comprar e utilizar em casa, por exemplo, para o tratamento de dor, principalmente dor crónica, e é utilizado nas unidades de dor crónica, por exemplo, por vezes
aconselha-se que a pessoa compre o aparelho e tenha o aparelho e use-o para tratar a sua ciática, por exemplo, quando tem crises, ajuda. E eu acho que sim. É importante saber configurar o aparelho, deve-se aconselhar com um médico que o saiba fazer. Geralmente é o fisiatra. O fisiatra tem formação nesses agentes físicos todos, como utilizá-los. É o médico com mais formação na utilização desses agentes físicos. Ok. Tenho mais duas perguntas, são muito rápidas, prometo. A questão da reabilitação. Fica com uma pequena dúvida sobre a reabilitação respiratória. Sim. Como é que realmente é feita? É utilizada alguma forma de peak flow para tentar, algum balão, alguma coisa, para as pessoas tentarem ter mais capacidade respiratória e pulmonar? Isto também muito a seguir, se calhar, alguma cirurgia de remoção pulmonar ou de uma parte do pulmão derivado a alguma patologia cancerígena, por exemplo. Sim. Podem-se usar os peak flow meters que tu estás a dizer, no fundo é um aparelho que mede o fluxo de ar nos pulmões. Portanto, é um aparelho pequenino que mede o fluxo. Quantos litros por minuto? Tem litros por minuto. Com que velocidade o ar passa? Quantos litros depois se indica em litros por minuto? Isso pode ser usado principalmente para medir, não é tanto usado no tratamento. No tratamento, pode-se usar os chamados espirómetros, que são aparelhos portáteis pequeninos que obrigam a manter um certo fluxo de ar e isso é utilizado na reabilitação respiratória, incluindo na cinesioterapia respiratória, por exemplo, para aumentar a expansibilidade pulmonar. Por exemplo, no pós-cirúrgico, após uma cirurgia, o doente está acamado muito tempo, perda de volume pulmonar, risco de atelectasias, ou seja, risco de colapso pulmonar. Essencialmente, se virmos o pulmão como um balão, é como se ele esvaziasse metade e as paredes ficassem coladas. Portanto, uma atelectasia. E o uso desse aparelho, o espirómetro, previne ou diminui o risco de isso acontecer. Então, é utilizado, por exemplo, nesse contexto. É uma ferramenta que nós utilizamos também. Muito interessante. E agora a última pergunta. Penso que será a última pergunta. É a seguinte. Se não era mais eficaz a medicina física e a reabilitação, com base em fisioterapia de base manual, em lugar da atual tendência de ser mais em formato máquina? Quais é que são as evidências sobre isso? É mais proveitoso que seja uma fisioterapia mais manual, digamos assim? Quando tu dizes manual, estás a comparar com os agentes físicos, é isso? Com a eletroterapia, pressoterapia? Exatamente. Ou máquina são máquinas de exercício? Estás a dizer, a comparar com o calorzinho e a elétrica, é isso? Sim, exatamente. Bem, eu acho que na reabilitação o mais importante é o exercício, é a promoção do movimento. Numa fase inicial, geralmente, tem que estar alguém a ajudar, é uma chamada mobilização assistida. Então, temos que o fisioterapeuta está a mobilizar e numa fase mais tardia vai avançando para uma fase em que o próprio doente trabalha ele o músculo através de exercícios. Eu acho que os agentes físicos são complementares, ou seja, se nós usarmos, principalmente numa fase inicial de reabilitação, numa fase inicial eu posso ter muita dor, tenho um joelho muito inflamado, com muita dor, não consigo mexer, dói-me imenso. Se eu usar um agente físico,
Por exemplo, uma eletroterapia, o gelo, um ultrassom pulsátil pode ter utilidade em alguns casos, embora eu cada vez use menos, mas pode ter indicação. Portanto, se eu usar um agente físico, vai permitir controlar mais rapidamente a dor, vou conseguir mexer mais rapidamente aquele joelho e ganhar função mais rápida. Portanto, os agentes físicos têm lugar. Agora, se me perguntas o que é melhor, se eu só tivesse agentes físicos ou se só tivesse a mobilização, a mão do fisioterapeuta, eu diria que prefiro 1000 vezes a mão do fisioterapeuta. Mas o agente físico vai claramente acelerar a recuperação. Aí ajuda a recuperar mais rápido. O ideal é usar os dois. O ideal, os dois combinados, não é? Sim. E normalmente depois quem prescreve isso é sempre o médico fisiatra que diz qual é que é a rotina, faz calor, depois faz este exercício, faz outro exercício. Então há sempre um esquema que sai de uma consulta de fisiatria que depois deverá ser respeitado para, digamos assim, recuperar esse problema e essa lesão. Sim, eu acho que a função mais importante da relação entre o médico fisiatra e o fisioterapeuta é o fisioterapeuta perceber aquilo que ele não pode fazer. Ou seja, se tem uma fratura que não está totalmente consolidada, que tipo de reforço, porque não queremos que o doente perca músculo, ou queremos impedir a atrofia muscular devido ao desuso, o que é que ele não pode fazer? Não pode fazer carga mais do que 50%. Não pode dobrar o joelho para além dos 30 graus. Isto é importante cumprir. E depois, o fisioterapeuta faz a sua intervenção baseada nessas balizas. Nós não temos que dar uma intervenção extraordinariamente detalhada, porque o próprio terapeuta faz a sua avaliação, percebe aquilo que pode e não pode fazer e intervém também. Portanto, é um trabalho de equipa. Isso aqui é a chave. É um trabalho de equipa. E essa aqui é a mais-valia do médico fisiatra neste tipo de relação. Não é, de forma alguma, definir exatamente, de ponto por ponto, aquilo que o fisioterapeuta pode ou não pode fazer, mas definir as regras, os objetivos. O próprio fisioterapeuta faz a sua avaliação funcional e depois de intervenção, em termos de exercícios, pode usar elásticos, bolas, a máquina, pode fazer exercícios com o peso do corpo, mas percebe o que é que pode e não pode fazer, quais os objetivos, em coordenação com o fisiatra. Portanto, é uma relação que é benéfica para o doente, é uma mais-valia, não tenho dúvida. Ok, e penso que terminamos. Acho que não haverá assim mais nenhuma questão. Se houver, podes falar, podes dizer se alguma coisa ficou por falar. Serão, não temos que adiar isto para outras notícias. Provavelmente falta falar muita coisa, mas pronto, é a ideia geral da fisiatria é que é essa especialidade que agrega conhecimento de várias áreas e permite uma avaliação mais global do doente. Pronto, tem uma área de intervenção realmente muito alargada e na patologia musculoesquelética é realmente o especialista no tratamento conservador, não cirúrgico, de um grande grupo de doenças. E é a patologia musculoesquelética. A ideia desta conversa é precisamente essa, é permitir às pessoas terem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre quando me dói, por exemplo, um joelho, eu muitas das vezes vou logo diretamente a um ortopedista. Nem sequer penso, e mesmo se passa com imensas pessoas, não tenho a certeza disso, não há a mais pequena dúvida de que a primeira reação com uma dor do joelho, por exemplo, ou uma dor lombar, muitas das vezes vão logo ao neurocirurgião. Isto é uma prática bastante comum e de várias pessoas que eu fui tendo conhecimento, que fui percebendo que o faziam assim, da forma mais simples, sem recorrer antes a outra. Quer dizer, eu vou logo ao médico que vai operar para saber se há alguma coisa muito grave. Não vou tentar sequer uma solução mais simples
porque ele, no fundo, só vai dizer se vai operar ou se não vai operar. Quer dizer, é assim, não há nada errado em uma pessoa que tem uma dor lombar ir a um médico, a um neurocirurgião ou a um ortopedista. Não está errado. Agora, a pessoa tem que entender é que vai a um especialista em cirurgia. E esse especialista vai dizer se tem indicação para ser operado ou não, e se não tiver, pode dar indicações sobre o tratamento não cirúrgico. Embora o especialista no tratamento não cirúrgico, nessa área, é o fisiatra. Ou seja, portanto, ele pode enviar para o fisiatra de seguida para abordar essa patologia. Portanto, não está errado, tal como uma pessoa que tem essa mesma dor pode ir ao médico fisiatra e o fisiatra pode dizer, olha, isto aqui não é para... Isto aqui precisa de ser operado, o senhor tem que ir ao ortopedista. A verdade é que não está errado ir a um ou ao outro. Na generalidade dos casos, de uma dor num joelho ou uma dor no cotovelo, a verdade é que não precisam realmente ser operados e aí, nesse sentido, o fisiatra permite fazer o diagnóstico e aconselhar em relação ao tratamento, que pode ser cirúrgico. Claro que pode. E se for essa a melhor atitude terapêutica, o fisiatra dirá. Ok. Eu penso que temos uma conversa bastante esclarecedora aqui para as pessoas que nos estiveram a ouvir e que nos vão ouvir depois também em diante, que vai ficar disponível este vídeo. Portanto, qualquer dúvida, depois contactem sempre que tentamos responder de alguma forma e com um melhor conhecimento sobre a questão. Luís, muito obrigado pela tua presença, a tua disponibilidade e o teu conhecimento. Foi bom conversar contigo. Contigo também. Obrigado, Até João. uma próxima. Esperemos que haja uma próxima, não é? Sim, temos que ver aí os comentários, ver que temas é que podemos falar e seria interessante discutir um tema mais específico. Acho que era interessante. Ok, vamos a isso. Luís, muito obrigado. Um abraço, João. Obrigado a todos também que nos estiveram a ouvir e uma boa noite a todos. Boa noite.